continuamos com o programa Eclésia dessa noite. Estamos no segundo programa, na segunda parte de uma conversa sobre o papado no século XX. Já na semana passada começamos essa conversa com o Padre Wander. Estamos lembrando aqui dos principais desafios dos papas no século XX, um resumo, né, de cada papa do século XX, um resumo mesmo, porque a gente está tratando de uma história muito rica, muito bela, cheio de pormenores, e a gente está tentando relembrar aqui um pouco dos desafios do papado no século XX. Paramos então em São João XXIII, no bloco anterior, e vamos agora para outro santo da igreja, São Paulo VI. Né? São Paulo VI foi papa de 21 de junho de 1963, ele foi eleito, até agosto de 1978. 1978, um ano dos três papas, né? Paulo VI, inclusive foi o ano de morte dele, depois a gente relembra. Inclusive a gente está vendo imagem aí de São Paulo VI, que foi o Papa responsável por encerrar o Concílio Vaticano II. Aliás, essa imagem é belíssima na sua visita à Nossa Senhora de Fátima, né, ao Santuário de Fátima, né, que foi também histórico. Né? Histórico. Bom, falar de Paulo VI, quase tudo é histórico. A gente tem muita coisa para dizer dele. Agora, Padre Wander, eu passo a palavra ao senhor fazendo a seguinte pergunta. Paulo VI é muito injustiçado, na opinião do senhor? Eric, talvez tão injustiçado quanto o João 23. Provavelmente os dois papas mais injustiçados, pelo menos na história recente. Não vou falar em toda a história, porque quando a gente começa a retornar para trás, aí se perde contato com os nossos dias. Certo. Né? Mas provavelmente os dois papas mais injustiçados e talvez até mais injustiçado do que João 23. Paulo VI, o arcebispo de Milão, Giovanni Battista Montini, pegou a igreja numa transição, quer dizer, sugeriram que terminassem o concílio, assim que ele foi eleito. Sugeriram isso a ele? Isso não vai dar em nada, chega? Foi sugerido, Santo Padre, termine o concílio. Ele disse não. O concílio só prosseguiu porque realmente ele fincou o pé. E, muito bem, com todo o sofrimento, mas terminou muito bem o concílio. Só que o que aconteceu, e aqui vem a parte mais dolorosa, Eric, e o seu sofrimento foi muito grande. O primeiro momento pós-concílio, Eric, foi uma tempestade. Até o momento de que em 72 ele faz aquela locução histórica que nós já comentamos outras vezes, você também, na Rádio Vaticana Sede Libera, no Samal, o último pedido do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal, e ele diz, a fumaça de Satanás entrou. Do que ele estava falando? De muitas coisas, certamente. Mas aqui é uma expressão forte vindo de um Papa, duríssima, né? Duríssima. Depois do concílio esperávamos uma primavera radiosa. Ele usa essa expressão, Eric, depois do concílio, na locução, esperávamos uma primavera radiosa, deslumbrante. E o que veio ao invés disso foi uma tempestade, uma demolição. Porque, Eric, em 5 anos, foram 14 mil sacerdotes que deixaram o ministério. Puxa vida. Um percentual muito menor do que o de hoje, de sacerdotes. Imagina o que foi isso? Foi uma demolição. Bom, ele tem um sofrimento muito grande. E aí vem a Revolução Sexual, Eric. A Revolução sempre é obra de Satanás, né? A Revolução Bolchevista lá atrás, no pontificado de Bento XV. Depois vem a grande Segunda Guerra, no pontificado de Pio XII. E aí, Eric, vem a Guerra Fria, e aí vem a Revolução Sexual, a pílula anticoncepcional. E aí, quando todo mundo quer escancarar as portas, a porta é estreita, o caminho é estreito, a porta é apertadíssima. Ele diz não, e ele escreve uma Nevite. Né? E é interessante que chamou a responsabilidade para ele. Eric, nós sabemos que os pontífices têm ajuda do seu corpo de cooperadores para os seus escritos. Certo, claro. No caso da Humanae Vitae, eles dão a palavra final, vê se está de acordo, pontuam. No caso da Humanae Vitae, ele chamou a responsabilidade para ele, Eric. Ele escreveu de próprio punho do início ao fim. Que foi uma luz, né, maravilhosa no que diz respeito ao comportamento
né, de toda a humanidade, mas especialmente quando a inauguração da bioética, se a gente pode dizer assim, Pode perfeitamente, Eric, né? Um passo e tanto na moral sexual no sentido de garantir o primado da verdade, Eric, né? Da verdade, e um passo e tanto na conservação da moral católica por excelência. Ele bradou, ele ergueu o estandarte da moral católica, da lei natural inviolável, revelada na lei, na lei divina, Eric. Bom, o que aconteceu, Eric? Naquele momento, é algo muito parecido com o que está se passando em nossos dias, acredita-me, viu? Naquele momento, os progressistas estavam tentando cooptar, abduzir o pontificado de Paulo VI, fazer do nome de Paulo VI uma espécie de estandarte da sua propaganda demolidora da igreja e dos seus interesses espúrios. O que acontece naquele instante? Com esse brado, com essa coragem, com essa firmeza, Eric, Paulo VI glória a Deus, hein? Se desgraçou com eles. Com toda essa parte ideológica progressista. Só que interessante que é o que nos chama a atenção, Eric, é um dos casos únicos que historicamente ele ficou injustiçado pelo pessoal mais tradicional. Você sabe disso, né, Eric? Por causa da questão da liturgia. Ele que proclamou o novo Ordo Misse, né? Chamado Ordo de Paulo VI, né, Eric? Que é a missa vigente. Que é a missa vigente. Missa vigente. Que é a missa vigente, que entrou em vigor em 1970. Eric. E ele ficou mal com os que têm uma tendência mais tradicionalista. E depois, a partir da Humanae Vitae, também odiadíssimo e atacado e aí, glória a Deus, pelos progressistas. Pelos que já haviam sido condenados por Pio X. Entendi. Na Pascendi Domini Tigredis. Ô, Padre Wander, eu acho que vamos já também, a gente já está deixando combinado alguns temas aqui. Outro dia a gente volta para esmiuçar mais esse problema, que ele é complicado. Mas eu queria fazer uma pergunta antes da gente virar essa página aqui e comentar um pouquinho sobre os papas para fechar o século XX. Por exemplo, Paulo VI é acusado de abrir espaço para correntes protestantes e até mesmo por receber alguns maçons que teriam influenciado de alguma forma nas suas decisões, na sua reforma litúrgica e aí nos últimos anos do concílio. Isso tem base, essa crítica com Paulo VI? Eric, é que de coração fica aqui o compromisso de fazermos um programa só sobre isso, não. O que acontece é que, assim, uma coisa foi o que fez Paulo VI, outra coisa é o que fizeram em nome de Paulo VI. Guarde essa chave de leitura, tá bem? Eu acho que algumas das pessoas que o assessoraram, e talvez aí que foi o nó, é que se equivocaram duramente. Vamos dar o bônus do equívoco, né? O bônus da dúvida em relação a se agiram de forma descriteriosa, de forma maldosa ou se agiram com desconhecimento. O problema foi que alguns nomes nomeados por Paulo VI não deram certo. A chave está aqui. Tá bom, então a gente volta nisso. Deu para entender? Não é? Obrigado. A gente volta nisso em outro momento, que esse assunto é interessante. Mas a gente explosivo. O nome Boini, né? Basicamente. O Boini é o caso, Boini com gene, o Boini é o caso mais emblemático, que foi o responsável por cuidar da reforma litúrgica, que não foi coisa sua, já tinha sido iniciada por Pio XII, né, Eric? Exato. Né? Já tinha sido iniciada por Pio XII, que não era destruir a liturgia, mas era, num certo sentido, enxugar o que era preciso enxugar em vista da evangelização, o mundo com maior fragilidade e menos condições de entender a profundidade do mistério. Bom, então estamos aqui de público combinado que votaremos nesse assunto assim que possível. A reforma litúrgica. Paulo VI e a reforma litúrgica. Combinado. Dá um belo tema, hein? Pode aguardar aí, querido amigo telespectador, a gente volta nesse tema. Paulo VI e a reforma litúrgica. Bom, para a gente encerrar aqui a nossa, como combinamos, os papas do século XX, João Paulo I, né, o Papa do Sorriso, né, a gente tem algumas imagens aí, diretor de João Paulo I também, né, ficou pouco tempo no governo, que temos pouca coisa a falar, né, sobre ele. Ele foi Papa de 26 de agosto de 1978 a 28 de setembro de 1978. Né? Depois quiseram lançar uma lenda que ele foi envenenado, que não tem
não tem cabimento, né, a lenda. A verdade é que ele sim já era um homem doente quando foi eleito, né, e ficou pouco tempo, seu coração, né, não aguentou, faleceu pouquinho tempo depois de ser eleito. Ele levou, pela primeira vez na história, um nome composto, né, quando ele admitiu o seu nome, em homenagem aos seus antecessores, João e Paulo, portanto, João Paulo I, né? Agradecemos a Deus por esse venerável também, está em processo de beatificação, venerável João Paulo I. Mas vamos direto para João Paulo II, na sequência, para a gente encerrar o nosso programa, porque foi aquele Papa que encerrou, literalmente, o século XX, que ele estava no papado quando mudou do século XX para o XXI. Aí chegamos aqui muito próximo à nossa geração, todo mundo lembra, né? O nosso querido São João Paulo II, Karol Wojtyła, o Papa polonês. Depois de um longo período de Papa italiano, né? Falamos aqui dos problemas do século XX, Padre Wander, 1978, o ano dos 3 papas, né? Morre Paulo VI, pouquinho tempo de João Paulo I e é eleito João Paulo II. Né? Se tanta coisa a providência de Deus foi conduzindo a igreja diante dos problemas do século XX, né, a gente está diante de um personagem que veio da Polônia, depois de muitos séculos de papas somente vindo da Itália, justamente a Polônia, que é o centro, né, de toda aquela discussão da Segunda Guerra. Por um lado invade os alemães e por outro os comunistas, e João Paulo II sofreu esses 2 problemas, vai viver inclusive o problema do comunismo na própria Polônia, enfim, e é de lá mesmo que vem esse personagem, né? Como ele disse logo quando ele foi eleito, os cardeais escolheram alguém de uma terra muito longínqua, né? E estava ali para iniciar esse belíssimo pontificado. Qual foi o grande desafio, o grande problema que João Paulo II teve que enfrentar, se é que a gente pode resumir em um só? Eric, a primeira coisa que eu acredito é que vamos cometer uma injustiça enorme com o João Paulo II, que vamos poder falar bem pouquinho dele agora. O restinho do programa agora. Mas é o que temos. Bem, resumindo um problema só, eu acredito que vamos pôr um dentro e um fora. Tá? Dentro da igreja ele teve que enfrentar, em matéria de América Latina, a teologia da libertação, em matéria de Europa, o modernismo. No fundo, a mesma coisa. A dessacralização da igreja. Ele teve de enfrentar a demolição denunciada por Paulo VI. Não é invenção, a fumaça de Satanás entrou. É claro que nós nunca vamos nos esquecer, e já vamos ter de voltar a isso, que ele vai contar, contrariamente com Paulo VI, do que aconteceu com Paulo VI, São João Paulo II vai contar com um cooperador único, que vai ser decisivo no seu pontificado. Já sabemos de quem estamos falando. Que está aí para contar a história. De um certo cardeal alemão, muito santo, né, Eric, que vai ser o grande mentor, podemos dizer, o espiritual doutrinário, quiçá, se quisermos dizer assim, do seu pontificado. E que depois vai ser seu sucessor, que é assunto para um outro programa, mas Bento XVI, obviamente, o sucessor de João Paulo II. Mas Bento XVI, o cardeal Josef Ratzinger. Externamente, Eric, o grande desafio de João Paulo II vai ser o comunismo. Vai ser o comuno-socialismo. E ele vai enfrentar isso. Por quê? E talvez, num certo sentido, até vai ser o maior problema, porque também esse comuno-socialismo vai influenciar dentro da igreja as correntes revolucionárias que vão carcomer os alicerces da igreja. Na Europa, os modernistas; na América Latina, a teologia, os teólogos da libertação, não é? Bem, São João Paulo II tinha vindo de uma realidade. A Polônia tem uma história muito bela. A Polônia tem uma história europeia única, viu, Eric? Mas do subjugamento por 2 expressões distintas do socialismo. A Polônia foi massacrada pelo socialismo alemão e foi massacrada pelo socialismo soviético. As 2 formas de socialismo. A ditadura socialista alemã, de 39 a 45, e quando pensavam que veio a libertação, coisa nenhuma. Começa um jugo, e é interessante, Eric, porque a alemã foi de 6 anos. A soviética durou 40 anos. Uma loucura, não? Pois é. O jugo
do socialismo soviético durou 40 anos. Bem, ele viveu na sua pele, na sua própria existência, o jugo dessas duas ditaduras, e isso marcou sua vida, em amplos sentidos. Não como um homem ressentido, Eric, não como um homem vingativo, não, de maneira nenhuma, mas um homem que, na dor e no sofrimento, confrontado com a verdade de Cristo, como ele mesmo vai dizer, com a sua cruz, aprendeu, Eric, a carregar essa cruz, aprendeu a partir da experiência do ódio e da destruição, a levar o testemunho do amor, do perdão e da misericórdia até as últimas consequências. E ele foi a imagem viva disso, Eric. A imagem viva disso. Em nenhuma palavra de São João Paulo II você viu o mínimo revanchismo, em nenhuma palavra a insuflação, a revanche, o ódio, a desforra, de maneira nenhuma, Eric. Agora, isso sim, jamais Eric se calou diante dos erros do totalitarismo socialista, comunista, mundo afora. Até a queda do muro de Berlim. Teve né? grande influência nisso. Né? Grande influência. Foi o seu trabalho apostólico que foi enfraquecendo o sistema soviético. Gradativamente foi enfraquecendo o seu sistema soviético. Foi o Papa peregrino por excelência. Temos que ressaltar isso, né, Eric? Viajou muito, né? Viajou muito. O número de quilômetros percorridos pela sua missão apostólica equivale a 3 vezes a ida e volta até a Lua. Puxa vida. Isso está mensurado já, Eric. Imagina o que ele rodou, né, Eric? 3 vezes. Uma jornada de ida e volta até a Lua. É muita coisa. Era literalmente o mensageiro por excelência, Eric, que é da paz, mas assim, a paz que é Jesus, não uma paz difusa. Não sentimento universalista, a paz que é Cristo, a paz que é a redenção. E um dado muito marcante, Eric, do pontificado de São João Paulo II foi que ele conseguiu enfrentar o mal naquele momento que estava tentando tomar conta da igreja com a cooperação de um grande homem. E podemos dizer, em certa medida, sem dúvida alguma, Eric, que triunfou, o seu pontificado triunfou. Triunfou, realmente, se você perceber o que ele pegou em 78, Eric, e como ele deixa a igreja ao morrer em 2005, era uma situação totalmente melhor. Sim. Não é? Certamente. Totalmente melhor, não pior, Eric. O seu trabalho, quer dizer, o mais alto, o mais amplo magistério da história da igreja, nenhum papa escreveu tanto quanto ele, Eric. Nenhum papa visitou também, claro, padre, com a tecnologia, o advento, e está tudo isso dentro, não é, claro, Eric? claro. Né? Entendemos. Mas é recorde sobre recorde, né? Ele quebrou todos os recordes. A Jornada Mundial da Juventude, né, Eric? Coisa dele, criação sua, atenção para com os jovens por quem tinha um amor absurdo. O encontro mundial do Papa com as famílias, Eric. Criação de quem? Maravilhoso. Criação sua. Ou seja, era incansável. O jubileu do ano 2000 qual foi o ápice do seu pontificado, Eric? Foi o ano 2000. Foi sensacional. Né? Mas se sabe com que forças ele lutou para chegar até o ano 2000, né, Eric? Porque enfrentou aquele atentado em 13 de maio de 81 que era para matá-lo. E Nossa Senhora desviou aquela bala. E, aliás, o senhor falou do perdão, tá aí um exemplo. Foi lá e perdoou o seu... O Mehmet Aliaca, né? O seu... Exatamente. Eric, um treinador, um atirador de elite, treinado pela KGB. Aquele homem disparou para matá-lo, não houve erro. A distância e o tipo de armamento que ele utilizou não tinha como ter dado errado, Eric. Não tinha como ter dado errado. Aquele homem atirou para matá-lo. Mais tarde, o próprio Papa, o próprio São João Paulo II, quando coloca o projétil retirado de seu corpo dentro da coroa, da imagem facsímile de Fátima, né? Fátima, né, Eric? Ele fala, uma mão materna e misteriosa desviou no trajeto. Ela ficou a 1 centímetro da artéria principal, que teria matado ele na hora, né? Nós temos imagens, o pessoal está vendo aí, Padre Wander, da batina que ele usava naquele momento, que está cheio de sangue, uma relíquia. Você a viu pessoalmente? Foi uma emoção muito grande, né? Estivemos lá na Polônia para gravar matérias para o Eclésia, e essa relíquia dessa batina dele, toda suja de sangue, ficou exposta no santuário dedicado a ele lá em Cracóvia.
é um exemplo, um resumo de tudo que a gente está dizendo. Padre Wander, olha, o senhor bem falou assim, sobrou pouquinho tempo para a gente falar de João Paulo II, porque o tempo realmente voa, a gente já está encerrando o nosso programa. Mas eu queria ainda, rapidamente, que o senhor dissesse, pelo menos em 30 segundos, se o senhor tivesse que escolher um Papa do século XX, né, que representa ou que resume desafios e belezas do século XX, quem o senhor escolheria? Eric, São João Paulo II foi o Papa do totus tuus, do tudo teu eu sou Maria e tudo que é meu é teu, do voto de escravidão. Agora, eu tenho que ser sincero com a minha consciência, não? Para mim, o pontífice do século foi São Pio X. São Pio X. Foi São Pio X. Bonito. Para mim, o maior pontífice da história. São Pio X. São Pio X. Depois de São Pedro. Que bonito. O senhor está, então, na opinião de Padre Pio, né? que disse isso, o senhor continua. Eu acho que vale a pena ir atrás dele, não é? Vale, claro, vale. Eric, agora, tudo bem, eu falei aqui de São Pio X, mas se você me permite, eu queria incluir você me pediu só um, mas eu queria incluir um pós-concílio, um pós-conciliar, que eu não tenho como se eu não incluí-lo. Eu tenho uma devoção pessoal muito grande. Gratidão e, olha, São João Paulo II, sem palavras, mas um outro Papa é Bento XVI. Bento XVI é um gigante. Um dia que está canonizado e um dia nós vamos poder chamá-lo de Bento Magno. Se Deus quiser, se Deus quiser. Padre Wander, olha, muito obrigado pelo programa da semana passada, pelo programa de hoje. A gente deixou alguns ganchos aqui de assuntos que a gente vai voltar, se Deus quiser, para falarmos sobre algumas coisas importantes aqui que aqui conversamos, mas sua bênção para encerrar, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você, querido sócio, obrigado pelo o seu trabalho aqui de nos ajudar a manter esse programa no ar. Você pode ligar para a gente, inclusive se você quiser se tornar sócio e ajudar a patrocinar trabalhos como esse do programa Eclésia e tantos outros aqui da casa. Deus lhe pague mesmo, tá certo? Curtam as redes sociais do programa Eclésia, Facebook do programa Eclésia. Siga-nos também lá no Instagram do programa Eclésia. O Padre Wander também tem a página dele no Facebook, bem legal. Procure por Padre Wander Maia. Enfim, nosso trabalho continua na internet. Mas a gente vai encerrar o programa de hoje. Você já ouviu certamente essa música, Igreja Santa, Nós Iremos a Ti. Você já ouviu, né? Ouvindo um pouquinho dessa música, relembrando as imagens dos papas do século XX, né? Esses servos de Deus maravilhosos que a igreja nos deu no século XX. A gente agradece, né, a Deus por cada um deles. Nós encerramos o programa daqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Nós iremos a Ti, confiantes por sermos os membros de Cristo.